No capítulo anterior, o Shikamaru havia recebido uma ligação telepaticamente da Vila da Areia. Nessa ligação, o Kankuro fala que o Gaara havia sido derrotado e o seu filho adotivo Shinki tinha virado uma árvore. Então vemos como foi essa batalha. O Gaara estava lutando contra Matsuri, ele está muito ferido. O Gaara então fez uma armadura de areia para prender o time Shinki. O Shinki fala para ele soltar eles, pois eles iriam ajudar na batalha. O Gaara fala para eles não se preocuparem com ele e que eles deveriam sobreviver de qualquer forma. A Matsuri fala que ele deveria se preocupar consigo mesmo, pois se ele não cuidasse dos seus ferimentos, ele morreria. Ela fala também que ela não está atrás deles, que ela veio até lá seguindo pistas do Boruto e do seu aliado. O Gaara fala que ele vai proteger as crianças, pois eles são jovens muito promissores e que ele iria fazer isso nem que custasse a sua vida. E assim os humanoides que estavam ali já partem para cima do Gaara. O Shinki, vendo isso, usa uma extrema força com a sua mão e consegue quebrar aquela armadura de areia e já usa o seu jutsu. E quando ele sai, ele já salva o Gaara e prende ele com uma redoma de areia magnética. O Gaara pergunta por que ele estava fazendo isso. O Shinki responde que para que haja futuro na Vila da Areia é necessário que o Gaara sobreviva. A Matsuri, vendo isso, ela fala que ele é uma criança muito má e que ele devia obedecer às ordens do seu pai. Então um dos humanoides pega o Shinki e morde ele, fazendo assim ele ser selado na árvore. Mas antes dele ser selado, ele fala para os seus companheiros para não se preocuparem com ele e que eles deveriam fugir dali e avisar o Kankuro. E assim tanto o Shinki fica selado quanto o Gaara, mas aparentemente o Gaara está vivo. O Shinki só selou ele com areia magnética para a Matsuri não matar ele. Então a Matsuri analisa a situação e fala que, mesmo estando na condição de árvore, o jutsu do Shinki ainda continua ativo e enquanto ele estiver vivo, o selamento não desaparecerá. Ela então olha para ele e fala que ele deu a vida para salvar o seu pai e que seria interessante se ele se juntasse a eles. E assim vemos a continuação da conversa do Kankuro com o Shikamaru. O Kankuro fala que para salvar o Gaara, primeiro eles teriam que libertar o Shinki, porque só ele conseguiria desfazer o selamento para libertar o Gaara. O Shikamaru então fala que provavelmente irá aparecer um reflexo com os mesmos jutsus e as mesmas habilidades do Shinki, e até o seu chakra seria igual ao dele. Também que eles ainda estão estudando medidas contra isso, mas assim que eles tiverem mais informações, ele entrará em contato novamente. Então a Sarada pergunta se isso significa que haverá mais Shinjus. O Shikamaru responde que provavelmente sim. Ele fala que eles precisam de mais informações e que se o Boruto aparecer, era para ele entrar em contato com ele imediatamente. Então quando a Sarada e a Sumire saem da sala, vemos que tem um sapo bem próximo ao Shikamaru. Após isso, a cena já corta e vemos o Shinju do Shinki. Então ele começa a entender quais são os seus objetivos. Ele faz um sinal de mão e simplesmente começam a sair a areia magnética do seu corpo. Em seguida, com a sua areia, ele vê um olho dentro da fonte de chakra e já puxa o Code de dentro do cubo. Todos os outros Shinjus ficam olhando em choque. O Ryu então pergunta quem era ele e o que ele estava fazendo ali. O Jura fala que isso não importa e fala que podia deixar ele ir e que seu nome era Code e que de alguma forma todos eles tinham uma dívida de gratidão com ele. Assim o Ryu já solta o Code. O Jura pergunta o que ele estava fazendo ali e se ele queria alguma coisa com eles. O Code pergunta o que eles estavam planejando e se eles não têm nenhuma intenção de devorar os Otsutsuki. O Jura responde que eventualmente eles iriam fazer isso, mas no momento eles têm muitas outras coisas que eles precisam fazer e que os Otsutsuki viriam depois. O Jura fala também que ele entende que o Code quer matar o Boruto e se ele quiser fazer isso, ele poderia ficar à vontade, porque só o Kawaki já era o suficiente para eles. O Code fala para ele não dar ordens a ele e que ele decide quem ele irá matar e que eles deveriam começar a focar nos Otsutsukis e em nada mais. Ele fala também que iria deixar uma coisa bem clara, ele que irá comer o fruto e se tornar um Otsutsuki, porque ele precisa seguir os passos do Ishiki. O Jura fala que o fruto daria todo o conhecimento e sabedoria desse planeta para quem o comer. O Jura fala que talvez eles o comeria. O Code pergunta se isso significa que ele está desobedecendo às ordens dele, e já faz uma marca de garra no chão, e o seu braço já aparece uma marca de garra que há no corpo do Jura, e quando ele ia dar um golpe, o Jura usa um jutsu com o seu olho e simplesmente corta o braço do Code, deixando ele com muita dor. O Jura então fala que eles estão muito gratos a ele, porque o Code deu liberdade individualmente para eles e que graças a isso, ele vai poder aproveitar os dias emocionantes que estão por vir, e por esse motivo ele iria fazer uma proposta para ele. O Jura então fala que se o Code matasse o Boruto e seus aliados, ele tinha
a sua palavra que eles dariam o fruto de chakra para ele. O Jura fala também que quem sabe assim teria alguma emoção na vida chata dele. O Cold, ouvindo isso, usa suas marcas de garra para fazer meio que um curativo em seu braço e fala que o Boruto e seus aliados serão mortos e que eles têm um acordo. O Jura fala que está torcendo muito por ele e deseja boa sorte para o Cold. Na moral, o tanto que o Cold está sendo humilhado nesse mangá não está escrito, cada aparição que vemos ele é uma humilhação. O Cold então usa suas marcas de garra e se retira dali, mas antes dele ir, ele fala que quem ri por último ri melhor. Então o Ryu fala que o Cold é muito mal educado e pergunta se ele pode matar ele da próxima vez. O Jura fala que ele está livre para decidir, mas há outra coisa que ele deve pensar, qual é o seu instinto. Ele fala que cada um deles tem um alvo e se ele ouvir a voz do seu instinto, ele descobrirá quem ele irá devorar. A cena já corta e vemos o Boruto em cima do monumento do seu pai. Então o Kawaki chega ali. O Boruto pergunta se ele está sozinho. O Kawaki responde que sim, mas provavelmente a Ida está observando eles. O Boruto então pergunta por que ele não o atacou ainda. O Kawaki então pergunta por que ele não contou toda a verdade aos líderes de Konoha. O Boruto fala que independente qual seja a verdade, alguns acreditarão nele e outros não, fazendo assim todos escolherem um lado e o caos se seguirá, e que ele só queria evitar isso, e que nesse momento era melhor continuar como está, para que todos foquem no inimigo principal. Ele fala que graças ao seu mestre, ele tem poder emocional para aguentar tudo isso. O Kawaki então pergunta o que aconteceu com o Momoshiki e se as coisas com ele estão todas resolvidas, porque pelo que ele vê, o Boruto ainda não tem controle do karma. O Boruto fala que há cerca de 2 anos atrás, quando ele e o seu mestre lutaram contra o Cold, ele usou seu karma pela primeira vez depois que ele saiu da vila, mas ele sentiu como se ele estivesse morrendo e perdendo o controle do seu próprio corpo, e desde esse dia nunca mais ele usou o karma. O Kawaki pergunta o que ele quer dizer com isso. O Boruto responde que desde esse dia o Momoshiki permaneceu em silêncio. Ele fala que provavelmente ele deve estar esperando por um gatilho para o Boruto usar o karma e assim ele aparecer. O Kawaki fala que isso significa que ele ainda é um problema. O Boruto fala que ele já deve ter percebido que ele não consegue derrotar os Shinjus por conta própria, principalmente o Jura, e que ele precisa da ajuda do Kawaki. O Kawaki fala para ele não mudar de assunto, porque eles ainda não terminaram de falar sobre o Momoshiki. O Boruto fala que no momento os Shinjus são a prioridade, e se algum dia ele perder o controle, ele podia fazer o que tem que ser feito. O Boruto fala também que o Kawaki precisa ficar mais forte, e já que ele é discípulo do seu pai, ele sugere que ele liberte o Naruto do selo e peça para ele o treinar. O Kawaki apenas olha, mas antes dele falar algo, o Boruto fala que ele precisa dizer uma coisa a ele, e que mais cedo ou mais tarde ele iria acabar percebendo. O Boruto fala que o Amado estava limitando o poder dele e limitando também a capacidade de cura dele, fazendo assim o Kawaki ficar em choque. Então vemos que o Amado de alguma forma estava vendo essa conversa. Ele já se pergunta como o Boruto sabe disso. O Boruto fala que o Amado precisa do karma do Kawaki para os seus próprios objetivos e que não importa o que aconteça, o Amado não vai deixar que o Kawaki morra. E de alguma forma, há 3 anos atrás, ele já estava antecipando o ataque que houve em Konoha. E assim o Boruto fala que agora ele tem que ir. E se por acaso ele achar que ele está mentindo, era para ele perguntar direto ao Amado. O Kawaki fala que todos os Otsutsuki têm que morrer e que eles são os culpados de todo o mal que surgiu no planeta. Isso inclui ele e o Boruto. E o Kawaki fala que já que não tem outro jeito, eles teriam que se unir mais uma vez. Então o Boruto fala que ele só espera que o Kawaki não o atrase. O Kawaki olha e fala que ele diz o mesmo, chamando o Boruto de bastardo.